Minha infância. Sou criança. Jogo basquete e como espaguete. Estudo redação, escorrego no chão. Sou bailarina, viajo pra Minas. Vou à praia, só ando de saia. Desenho dinossauro, vou à pizzaria do Mauro. Aprendo música, nunca tenho dúvida. Sou uma criança feliz. Assim, na verdade, a minha formação de fato é em geografia, né? E no curso de graduação em geografia eu não tive nenhuma formação na área de infância, a gente não tem isso, né? Eu até alguns textos que eu já escrevi, eu comento que o que a gente entendia, a gente estudava de infância era as dados estatísticos, né? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, muito numérico é isso. E aí, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei nessas comunidades da Zona da Mata Mineira, eu encontrei muitas situações de famílias que estavam migrando, por questões socioeconômicas mesmo, né? E aí, nas conversas que eu tinha, às vezes, com as famílias e com as crianças, muitas crianças me diziam que não queriam sair da comunidade, não queriam ir embora, tal, que gostavam de estar lá, mas que estavam mudando porque as famílias estavam mudando por questões de trabalhar em outro lugar. E aí não era o meu foco no mestrado pegar isso, né, mas isso sempre ficou muito presente na minha reflexão. E quando eu fui para o doutorado, eu exatamente apresentei um projeto lá para a Federal Fluminense em cima disso, de trabalhar com as crianças migrantes aqui da Zona da Mata Mineira. Aí eu peguei as categorias da geografia mesmo, a questão do espaço geográfico, a questão do território, a noção de lugar, de região, essas questões de paisagem, e tentei ver isso a partir da leitura das crianças, né? Assim, né? Como é que essas crianças que estavam migrando, como é que elas vivenciavam essas mudanças de lugar, essas mudanças desses espaços e tal. No meu doutoramento, né, eu tentava, como eu comentei, eu estava fazendo esse estudo, tentando compreender, né, a partir das lógicas das crianças, a questão de como é que elas viam os processos migratórios, né. E aí eu trabalhei com algumas escolas aqui em Juiz de Fora, que eram escolas que recebiam muitas crianças migrantes de outros estados, tinha até crianças de outros países aqui, né, em alguma dessas escolas.
E eu comecei a perceber que não havia muito material no Brasil nessa interface de espaço, infância, migração tinha muito. Mas assim, pegando a questão dessas categorias do espaço, como é que as crianças falavam, narravam, vivenciavam esse espaço, tinha muito pouca coisa, né? E aí eu comecei a tentar buscar isso fora do Brasil, né? Eu encontrei com um campo de estudos tanto na Inglaterra quanto na Escócia, no país de Gales, né? Que eles chamam de geografia da infância lá, né? A geografia, na verdade, eles chamam mais geografia da criança, né? E, inclusive, tem publicações, aquela Childhood, tem algumas revistas que trabalham com isso. E eu fiquei muito fascinado, porque eu vi que, assim, que eles tinham trabalhos muito interessantes fazendo esse vínculo da geografia com a questão da infância, né? Também muito influenciado pelo campo de estudos da infância, que a Inglaterra foi pioneira também, né? Os estudos de língua inglesa, né? E uma das coisas que a gente resolveu, então, foi isso, vamos pensar, vamos trazer esse debate ao Brasil, escrever um pequeno livro que deu resposta a usar como fundamento, né? Só que a gente decidiu, em vez de usar o termo que os ingleses usavam para a geografia das crianças, a gente resolveu colocar geografia da infância, né? Porque a gente achava que, como a ideia de infância ela é uma concepção mais ampla e é uma questão que, né, envolve mais a dimensão de concepções mesmo, de como é que se olha as crianças, a gente achou que seria interessante usar o termo infância porque pensaria a ideia de infância como um território de disputa, né? E as próprias crianças estariam também inseridas dentro da geografia da infância, né? Então, por isso que a gente pensou em fazer um trabalho que envolveria, a gente, quando pensou na questão da geografia da infância, a gente pensou um pouco nisso, né? Em fazer um movimento de pensar a geografia da infância, pensando as dimensões das expressões geográficas, que a gente usa muito no Brasil e que às vezes não são muito comuns em outros países também, como a noção de território, a noção de paisagem, a noção de lugar, né? Então, assim, a gente pensou assim, como é que a gente olha, né, para a infância no Brasil, tendo como ponto de leitura essas expressões do espaço geográfico, né? Assim, como é que é a paisagem da infância, como é que seriam os territórios de infância, né? O que seriam lugares de infância, lugares de criança. E, ao mesmo tempo, a gente pensou em fazer um movimento de olhar as lógicas das crianças, né? Assim, as geografias produzidas e construídas pelas crianças. Então, a gente pensou muito nesse sentido, que a gente trouxe esse debate, e por isso que a gente fez a escolha de chamar geografia da infância e pensar essa geografia da infância como uma dimensão mais de um espaço de disputa territorial mesmo. Então, assim, em relação à questão da geografia da infância, então a ideia foi essa, né? Pensar na verdade, dois grandes movimentos, né? Assim, um que seria de pensar uma geografia da infância que usasse os conceitos que são comuns no Brasil, da própria geografia, e pensar como é que a gente lê a infância na sociedade a partir desses conceitos. E o outro foi o movimento de pensar a partir das próprias crianças, né? Assim, de que as geografias produzidas pelas lógicas das crianças, né? A geografia, ela, enquanto ciência, ela tenta ler a sociedade tendo como ponto de entrada o espaço geográfico. Só que ela faz isso alencando alguns conceitos, né? Então, o conceito de paisagem, o conceito de território, o conceito de lugar, o conceito de rede, de região e outros, né? Agora. Então, de forma bem geral, né, o que a gente poderia dizer assim, por exemplo, né, quando a gente pensa na questão da paisagem, né, a noção mais geral de paisagem na geografia é essa ideia da primeira leitura do espaço geográfico, né, que é a expressão visual do espaço geográfico, a expressão sensorial do espaço geográfico, a expressão cultural, social também, né? Então, por exemplo, o Milton Santos fala nas formas, né? Mas assim, também fala, por exemplo, nos cheiros da paisagem. Então, assim, essas formas, essas estruturas
que são mais materiáveis e também seriam sígnicas e simbólicas, ela seria a ideia de paisagem, que difere do conceito tradicional de paisagem, que a gente tem que geralmente é muito ligado à ideia de paisagem natural, né? Na geografia, a ideia de paisagem, ela é essa síntese entre o que é o natural e o social, né? Essa unidade entre essas duas situações. E aí a gente, quando pensou isso na geografia da infância, a gente pensou um pouco em trazer a ideia de pensar paisagens de infância, quer dizer, quais seriam as expressões do espaço geográfico que se manifestam na paisagem e que seriam ligadas às crianças, né? Então, por exemplo, né, numa cidade, né, o que a gente poderia dizer na paisagem da cidade que seriam espaços e que seriam formas, que seriam cheiros e outras questões específicas que manifestam espaços de criança, né? O outro é o próprio conceito de território, né? Que o conceito tem na sua origem uma ideia muito ligada à dimensão de poder, né, de controle de um grupo sobre o outro. Hoje é um conceito que vai se alargando muito, é muito usado inclusive fora da geografia, né, até de forma até metafórica, mas é um conceito que se alargou muito, né. E a gente tem tentado usar ele pensando nessa situação também, do que seriam territórios de infância, ou seja, né, esses espaços no espaço geográfico, seja na cidade, seja em outros espaços, né, que seriam espaços de disputa em relação à própria infância, né? Então, assim, espaços que são vedados para as crianças, espaços que são permitidos às crianças irem, né? Ou seja, a ideia é da gente pensar um pouco como que, né, esse espaço geográfico também tem territórios onde a infância tem esse locus de disputa. E a noção de lugar, eu acho que ela é esse conceito, talvez o mais usado fora da geografia, pela psicologia, pela educação, né? Porque ele vem muito de uns estudos do geógrafo chinês chamado Fu Tuan, onde ele cria o termo topofilia, e ele define esse termo como sendo a relação afetiva do ser humano com o espaço, fazendo uma crítica aos estudos que viam, né, a ideia do espaço muito só com essa ideia da racionalidade, tá certo? Tá? E aí esse conceito ele não foi muito apropriado dentro da própria geografia brasileira. A geografia brasileira acabou tendo uma certa resistência a ele, mas fora da geografia ele foi um conceito muito apropriado, né? Porque ele tem realmente algumas questões, o próprio Tuan já reviu muito dos primeiros trabalhos que ele fez, né? E aí esse conceito é a ideia, portanto, dessa relação afetiva que o ser humano tem com o espaço, independente da escala, que pode ser, né, um ponto mais específico no espaço, como um ponto mais alargado. Tá? Como essa ideia se ligou a uma concepção de infância, dessa coisa muito da criança ligada à emoção, da afetividade, a minha leitura é que esse conceito foi muito apropriado por conta disso, assim, né? Porque ele daria muita conta de entender muitas das questões de como é que as crianças vivenciam essas relações afetivas com o espaço, né? Então a gente viu muito esse conceito ser usado fora da geografia, né? E talvez, eu acho que até hoje ainda é um conceito, não tem esse estudo mais recente, eu tenho estudos anteriores, mas eu acho que até hoje é um dos conceitos que deve ainda estar sendo mais utilizado quando se usa essa questão do espaço, tá certo? Na relação com as crianças, né? Beco da minha terra, amo tua paisagem triste e ausente seja, amo tua prantinha silenciosa do teu fio d'água, amo esses burros de linha que passam pelos antigos, amo e canto com ternura todo errado de minha terra. Como essa ideia se ligou a uma concepção de infância, dessa coisa muito da criança ligada à emoção, da afetividade,
A minha leitura é que esse conceito foi muito apropriado por conta disso, assim, né? Porque ele daria muita conta de entender muitas das questões de como é que as crianças vivenciam essas relações afetivas com o espaço, né? Então a gente viu muito esse conceito ser usado fora da geografia, né? E talvez, eu acho que até hoje ainda é um conceito, não tem um estudo mais recente, eu tenho estudos anteriores, mas eu acho que até hoje é um dos conceitos que deve ainda estar sendo mais utilizado quando se usa essa questão do espaço, tá certo? Na relação com as crianças, né? Então, nessa perspectiva da geografia da infância, a gente tem também esse movimento de olhar, né, como que as crianças se relacionam e vivenciam o espaço geográfico, né? Então, uma coisa é esse movimento da geografia para as crianças, para a infância, e o outro é o movimento que a gente faz das crianças para a geografia e para as vivências do espaço geográfico, né? E aí, então, a gente começou a se preocupar em tentar olhar isso. Como é que as crianças efetivamente se relacionam com essa noção com a ideia de paisagem? Como é que elas relacionam com as relações de poder no espaço, de território no espaço? Como é que são as relações afetivas? Então, assim, né, pensando muito nessa perspectiva da lógica, da autoria infantil, né? E aí a gente achou interessante criar, até para ajudar na reflexão, a ideia de um conceito, que é o conceito de uma noção que a gente chamou de espaço desacostumado, né? Que é essa ideia de que, na verdade, a gente deve olhar a criança numa perspectiva de como que ela desacostuma os nossos espaços, os nossos olhares adultos sobre a sua forma de relacionar com o espaço, né? E esse conceito me veio a partir até de uma leitura de um poema de Manuel de Barros, né, em que ele fala, que ele usa um pouco essa ideia, e na hora que eu estava lendo aquele poema me veio muito essa perspectiva, né? Olha, né, tem tudo a ver olhar as crianças, né, para muito além do que a gente já está categorizado de olhar, né? Quiseram uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que das ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma, pois quisera eu modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o déjà visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança, porque o desespero é sempre o que não se espera. O que eu não gosto é de uma palavra tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas, e podem até pegar mofo. Quiseram um idioma de lavas incendiadas, palavras que fossem fontes e não de tanques. Falo de poesia, poesia é o mel das palavras, eu sou enxame. E aí é muito surpreendente quando você olha isso, né? Você vê as crianças vivenciando lógicas espaciais que são muito próprias, né? Que são muito singulares e que diferem muito da lógica dos adultos, né? Nos textos do meu conto, por exemplo, né, uma situação que a gente vivenciou lá na creche da UF, em que uma criança vinha correndo, né, e passando a mão naquelas gramas que tem ali na entrada da creche, não sei se vocês lembram ali, né? E aí a criança comentava, né? Assim, ela chegava assim, olha só, olha como a minha mão tá cheirando verde, né? Assim, né? Então essa ideia de que a criança, né, usa, por exemplo, uma sensação que é o cheirar para falar que está verde, né? E aí, tradicionalmente, a gente veria isso como um erro, né? Como um equívoco, né? E a gente está tentando compreender isso como uma forma muito singular de vivenciar a paisagem. Então, um dos movimentos que a gente faz também, né, nas nossas pesquisas e nesses trabalhos foi exatamente esse, né? De tentar compreender, a partir dessa concepção desses espaços acostumados, como as crianças vivenciam suas espacialidades geográficas. Tá certo? Eu tinha um grupo de estudos que não tinha esse nome, né? Era um núcleo, né, de uma outra instituição, mas aí quando a gente terminou o doutorado e que eu entrei na Universidade Federal Fluminense, a gente achou por bem criar esse grupo com a ideia de fato da geografia da infância. Então, a gente criou um grupo de pesquisa e estudos em geografia da infância, que a gente chamou de GRUPEG, né? E que a gente convidou quem quisesse participar, né? É um grupo aberto a quem quiser, né, participar dele. Então a gente tem hoje, né, no grupo pessoas que são da graduação, pessoas que são da rede, pessoas que não estão envolvidas em programas de pós, mas temos alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de pós-doutorado, e que a gente vai fazendo todo esse movimento, né? Então ele é bem aberto.
E é um grupo que é de estudos, né? E uma característica que a gente mantém no grupo é que ele é um grupo de geografia da infância, e a ideia é que a gente tenha pesquisas coordenadas por diferentes colegas dentro do grupo. Então a gente não tem uma pesquisa, vamos dizer assim, única do grupo, né? Eu coordeno uma pesquisa atualmente no grupo, né? Por exemplo, a gente tem a Cláudia que coordena uma outra pesquisa sobre etnologia, tem a Eliette que coordena uma pesquisa sobre a questão das crianças quilombolas, um quilombo na Zona da Mata, tem o Bruno que coordena uma pesquisa sobre a questão dos diferentes espaços de infância nas diferentes temporalidades, né? E a gente tem isso, a gente tem vários colegas que têm a sua autonomia de pesquisa dentro, e o que nos une é exatamente a ideia de a gente ter um referencial teórico comum, né? E temos categorias, conceitos, postulados teóricos que são comuns e que a gente se reúne para estudar aquilo que a gente acha que vai contribuir, né, para a pesquisa de todo mundo, né? E que tem como foco geral a ideia da infância e da geografia da infância. E uma coisa também interessante talvez de colocar é que a gente tem outras pessoas que foram se formando no grupo, né, sobretudo colegas de pós-doutorado que passaram por nós, e que acabaram levando essa ideia e criaram grupos muito próximos da geografia da infância nas suas instituições e que mantém hoje uma rede muito grande com a gente, né? Então a gente tem uma rede que é bem legal, tanto nacional quanto internacional, que vem a partir, que mantém também esse núcleo comum de ter postulados teóricos comuns nos seus estudos. E aí, uma das coisas que a gente começou a se preocupar no grupo, e foi uma pesquisa que é contínua no grupo que a gente faz, foi tentar levantar quais foram os primeiros fundamentos teóricos, né, que fundaram os primeiros estudos da geografia da infância. Então essa é uma pesquisa que a gente tem no grupo, né. O primeiro movimento dessa pesquisa gerou um texto que a gente publicou na revista da UFMT, porque houve um evento com uma colega que a gente teve uma pesquisa junto, foi a Daniela Freire, e que ela fez um evento na UFMT sobre infância, e eu tive a oportunidade de falar sobre essa pesquisa. E essa minha fala virou exatamente um artigo para depois para a revista deles lá, né? E nessa revista, né, nesse artigo, a gente coloca quais foram os primeiros fundamentos que aparecem, né? Então a gente vê, por exemplo, que o Yu Tuan foi um autor que influenciou muitos meus estudos da infância, aí eu estou falando assim no geral, não só no nosso no Brasil, mas sobretudo na Europa, né? A gente tem um outro autor que é exatamente o conceito de região e espaço vivido, né? Que também foi um livro que influenciou muito, tá certo, né? E o próprio Piaget também vai ser um outro autor que vai influenciar muito, tá certo, né? Então a gente acabou, na verdade, fazendo um movimento de mapear esses primeiros estudos, né? Mais recentemente, também nós publicamos um outro artigo que a gente encontrou, via um trabalho que a gente fez com o professor Fichtner na Alemanha, na Universidade de Siegen, os estudos de uma autora chamada Martha Murrow, que para mim, até agora, é a primeira autora assim, que fez o primeiro levantamento realmente mais sistemático, buscando compreender essa relação da criança com o espaço, tá? Então ela vai fazer isso no início do século, né? O livro dela é publicado após a morte dela por um irmão, né, no final dos anos 30, e até agora o material mais antigo. Então, assim, no mundo, assim, a gente vem tentando fazer esse levantamento, de compreender quais são os fundamentos teóricos, né? O que eu posso dizer, assim, é que o campo de estudos da infância, e sobretudo os estudos da sociologia da infância influenciou muito, né? E aí, quando a gente começou esse movimento no Grupeg, nós também pegamos muito debate da sociologia da infância, que era uma coisa que a gente estava trabalhando, estava estudando, e começamos a trazer essa reflexão do debate da sociologia da infância, né, e os postulados da sociologia da infância para os estudos aqui do Grupeg no Brasil também, né. Só que como eu já tinha uma trajetória também ligado à teoria histórico-cultural, né, do Vygotsky e também do Bakhtin, né, nós começamos também a relacionar esses autores. O desenvolvimento da criança é um processo de constituição e surgimento do homem, da personalidade humana que se forma por meio ininterrupto do aparecimento de particularidades, de novas qualidades, de novas capacidades, de novas formações
que são preparadas no curso precedente de desenvolvimento e não estão já prontas. O aparecimento mais importante que faz com que o desenvolvimento seja desenvolvimento é o surgimento do novo. E aí foi dentro dessa ideia do espaço acostumado é que a gente veio também pensando muito essa noção, né, da autoria infantil, né, assim, dessa lógica infantil, né? Porque como eu comentei anteriormente, assim, uma das questões que cada vez mais eu tenho ficado preocupado é que a gente tem criado muitas teorias, eu volto a dizer, as teorias são importantes, né, mas as teorias também elas têm um caráter muito aprisionador, né, se você for pensar. Né? Porque você já pega categorias prévias, pega noções prévias e olha muito previamente, de forma até aprisionada, né, aquilo que a teoria deseja que você veja. Né? E exatamente o que escapa da teoria, a gente muitas vezes não considera nas nossas pesquisas. Né? Aquilo a gente foi como refúgio, como coisa de refúgio da pesquisa em si. Né? E a nossa tentativa tem sido exatamente pensar essa situação, né? De como que essas coisas que escapam, né? Que vão além, inclusive que questionam a própria teoria, né? Estão em diálogo com essa questão da vivência da criança, dessa ideia da autoria. Esse movimento a gente vem tentando trazer para todas as áreas que a gente trabalha no grupo. Né? Por exemplo, a área da cartografia, que é onde a gente tem um trabalho que a gente faz no grupo, que é de cartografia com as crianças, tentando entender como que as crianças vivenciam a cultura cartográfica. Né? E que lógicas que elas têm próprias dessa cultura cartográfica. Então, no grupo, a gente não pensa uma cartografia somente para as crianças, né? Mas também uma cartografia com as crianças nas suas diversidades e diferenças. Né? Então, a minha última pesquisa, que foi financiada pela FAPEMIG, foi exatamente essa, com essa questão, chamou-se Cartografia com Crianças, em que a gente tentou mapear, compreender quais são essas lógicas das crianças nos elementos da cultura cartográfica. Né? Hoje a gente tem outras pesquisas, a pesquisa própria Luciana, que está discutindo a questão da cartografia com as crianças cegas de baixa visão. Né? Tem a própria pesquisa da Sara, que é uma pesquisa que começa a se iniciar a questão com crianças surdas, a cartografia com crianças, né, surdas. A gente tem a da Brenda, que discute a questão das cartografias com as crianças autistas. E tem outras pesquisas que vão emergindo ligadas a essa questão. Mas, como eu disse anteriormente, o ponto de amarração dela é tentar compreender essas lógicas e essas autorias dessas crianças nessas vivências cartográficas. E, na verdade, nas outras situações também, né, que emergem aqui dentro do grupo. E não pense que era só coisa pequena não, ele gostava de guardar coisas grandes também. Montanhas, árvores, avenidas iluminadas, rios caudalosos, construções. Era só chegar a um lugar e quando tinha oportunidade ele pegava a alta flag que tinha na lata. Esses dois livros de literatura, na verdade, foi um projeto que veio muito pensando na formação de professores. Né? O primeiro livro que saiu foi esse livro, O Menino Colecionava Lugares. Né? Ele, na verdade, surgiu a partir de um projeto, eu fui convidado pelo pessoal da Fiocruz, que estava organizando, até para uma rede de TV, um material que seria um material sensibilizado para professores sobre infância. E aí eles me pediram para escrever alguma coisa sobre geografia da infância. Como eu não estava professor da educação infantil, de primeira infância, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi escrever essa história. Então essa história, ela sai, na verdade, não inicialmente como um livro de literatura. Ela sai como uma história para um material
que era para ser divulgado junto à formação de professores. E foi um livro que foi muito surpreendente, porque as ilustrações do Rodilson, eu fiquei fascinado, achei maravilhosas com as ilustrações, e é um livro que deu muito certo, as pessoas gostaram muito, assim, escolas adotaram, o livro saiu bastante, até hoje é um livro que já tem um bom tempo de publicação, as pessoas continuam usando, e eu achei interessante também que acabou que é um livro que não foi só muito usado com as crianças, né? Mas foi um livro que também vem sendo muito usado na formação de professores. Então até hoje eu recebo muitos colegas assim, de outras universidades, e-mails, tal, dizendo que trabalhou com esse livro na formação de professores na pedagogia, na psicologia e também no exterior, né? Recentemente mesmo, uma colega me mandou um material, eles estavam trabalhando com esse livro na Colômbia, né? Agora uma colega no Uruguai também mostrou o trabalho que ela fez com esse livro. Então esse livro acabou dando muito, pegando muito essa idade. É um livro que na verdade começa com a ideia de uma literatura infantil, mas ele acabou sendo muito usado, né, pelo pessoal na área de formação de professores. E aí a partir desse livro, e quando eu apresentei o projeto para a FAPEMIG de cartografia com as crianças, né, eu já coloquei no projeto como uma das formas de restituição da pesquisa, que eu sempre penso que uma das coisas que a gente tem que fazer é fazer a restituição das nossas pesquisas, né, porque a gente trabalha com dinheiro que é público, né? E aí uma das coisas que a gente fez seria a produção de um livro literário para ser usado pelos professores, um livro livre, aberto na internet, né, como forma de restituição da pesquisa. Foi então que surgiu a ideia de lançar esse livro que está online, que é a menina que gostava de mapas remendados, né, o colecionador de botões, está lá, né? E aí então a ideia também desse livro é um livro que possa ser usado como no trabalho, ser lido como livro de literatura, mas o que a gente vê também é que é um livro que tem sido usado também por vários colegas na questão da formação docente, que o pessoal tem usado o livro como base para fazer uma reflexão cartográfica. Uma das questões também que a gente acha que é importante então, a gente trazer é que no grupo a gente também faz um debate metodológico, né? Assim, né? A gente faz todo um estudo dos referenciais teóricos, todo um estudo dos conceitos, dessas questões, mas uma das situações que a gente também faz é pensar como que, né, essas teorias e todo esse debate, eles influenciam nas nossas metodologias, nas estratégias de pesquisa, né, assim, né, e nas questões mesmo da ética, da relação com o pesquisado, com os sujeitos, com as crianças. Né. Então é um debate que a gente vem fazendo, que não é um debate fácil, né, porque isso envolve muitas questões, mas é algo que a gente vem tentando fazer. Quando muito o campo de estudos da infância chega no Brasil, ele vem muito com a ideia de dar voz à criança, né? Assim, né? A ideia é essa. A gente precisa pensar em pesquisas com as crianças que dê voz às crianças, né? Isso foi um pouco criticado por muitas pessoas, exatamente dizer assim, mas a criança já tem voz, né? Então ninguém dá voz à criança, né? Mas quando isso começa no movimento mais da sociologia da infância, a ideia tinha uma conotação muito política nessa história, né, de dar voz à criança. Era exatamente o reconhecimento do pesquisador de que essa criança, né, ela tinha uma autoria e uma voz a ser escutada. Né? Então a ideia de dar voz não é que estava negando a existência da voz da criança, era muito mais a ideia de que o pesquisador, ele de fato nunca tinha na sua relação com a criança essa dimensão de reconhecer e ter essa ideia da escuta. E até hoje, assim, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Né? A gente hoje, por exemplo, tem debatido muito no grupo, né, como a gente pensa manter a autoria do pesquisado, aí seja ele criança, seja qual for, né, e criar situações de relação com o pesquisador, né, em que essa autoria não desapareça, mas que também não desapareça a autoria do pesquisador. Né? Então esse tem sido o maior, talvez, desafio que a gente vem tentando fazer. Né? Onde está posto isso, na minha perspectiva? Né? Está posto no reconhecimento, é uma coisa que eu penso nisso até hoje, né? No reconhecimento de que pesquisado e pesquisador, eles ocupam de fato espaços diferentes, lugares diferentes nessa relação. Como a gente tem na relação com o aluno, na relação com o professor, é o que for. Mas essa diferença não necessariamente tem que ser uma hierarquia.
né? Ou tem que ser uma subalternidade, que eu acho que esse é o rompimento que a gente tem que ter. O reconhecimento da diferença, ela tem que ser pensada numa lógica da coetaneidade. Então, quando a gente pensa na lógica da coetaneidade, para mim é quando a gente consegue então entrar no diálogo, onde você tem a questão da escuta e a questão da autoria, né? Porque você tem um reconhecimento de uma posição que é diferente, né, de pessoas que estão em lugares diferentes, a gente está fazendo pesquisa isso para academia, para financiar, uma série de coisas e tal, mas ao mesmo tempo isso não significa a subalternidade do outro ou uma hierarquia sobre o outro, mas uma coetaneidade nessa relação com o outro. Né? Então, novamente, eu acho que a minha resposta para isso seria uma metáfora geográfica, né? Diz que o espaço ocupado, né, esse lugar ocupado, ele não precisa ser um lugar que crie subalternidade, mas que reforce a potência da diferença e, portanto, do diálogo.